Sou formada em licenciatura em dança, lá em Porto Alegre, e estou tendo essa oportunidade de também trabalhar como bailarina e me desenvolver nisso, mas também tendo a oportunidade de estar na escola, observando todos os profissionais que estão lá e me formando também nesse outro ramo dentro da dança. Bom dia, meu nome é Alex, eu estou no grupo desde 1990 e saí uma época, voltei em 98, então, ou seja, meu contato com o grupo já vai aí há muito tempo. E nessas minhas saídas, né, que eu falo que eu não cheguei a sair, né, eu só dei ali um passeio por outras áreas e eu nunca me desliguei do grupo. E como a Su falou, a partir do trabalho de bailarino, a partir do trabalho que a gente vai desenvolvendo como criador, junto com os coreógrafos que trabalhavam com a gente, com a Su como né, nossa diretora, eu acabei me tornando coreógrafo do grupo também. Né? A gente não tem um coreógrafo residente no grupo, mas a gente disponibiliza e possibilita, né, as pessoas que trabalham com a gente de desenvolver o trabalho criativo também. Então, o espetáculo de ontem, o Passagem, é um trabalho que eu desenvolvi com o grupo, enquanto coreógrafo, né? E estudo também educação somática. Eu sou formado no método Feldenkrais de educação somática e hoje eu faço essa mistura entre dança e educação somática no desenvolvimento criativo, né, da dança. É um pouco isso. Bom dia. Eu sou o Elton de Souza e eu estou no grupo vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos. E o meu contato com o grupo ele começa no meu processo de formação em Belo Horizonte, onde também o grupo ele faz parte da minha referência, né, como eu almejar chegar em algum lugar, mas nunca pude ter o contato com o grupo oficialmente. Então eu me formei, fui estudar, e fui para fora, voltei. E aí eu me distancio, inclusive, da minha cidade, fui morar em São Paulo durante um tempo, e quando eu volto, e aí acontece um encontro, que para mim foi um encontro que eu não identifico como que aconteceu, né? Foi uma conexão muito, muito legal, assim, eu acho que até ancestral, eu diria. E aí a Su me convida para fazer parte do grupo, e para mim está sendo maravilhoso, porque está sendo um recomeço de muitos processos, não só artísticos, mas também pessoais. E dentro da cidade eu acabo também desenvolvendo um trabalho, né, como educador do corpo, desenvolvendo dentro de algumas academias de dança, essa formação dos alunos. Então eu acabo atuando também como professor de dança na cidade. Bom dia, eu sou Robert Henrique, eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Estou em BH há 6 anos. Há 5 no grupo. Conheci a Su e o grupo no projeto Instantes, junto da FINAC, que foi a ONG onde eu me formei em Ribeirão Preto. E quando eu vi o primeiro espetáculo, que foi o Passagem, eu vi eles dançando na praça lá, nesse projeto, eu falei, é aí que eu quero estar. Voltei para Ribeirão Preto, fiquei mais um tempo, me formei, e fui na cara e na coragem para Belo Horizonte. E foi quando eu cheguei e conversei com a Su, se eu poderia estar no grupo. E ela me acolheu há 5 anos atrás, o grupo também. E é isso. Hoje eu trabalho com dança contemporânea e jazz, dou aulas em Belo Horizonte também. E também trabalho na secretaria da escola, do Centro de Dança, primeiro ato. Bom dia, eu sou o Zé Ferreira, sou um dos bailarinos também da companhia. Primeiro, assim, eu gostaria de agradecer a Su, que ela trabalha com a dança no Brasil e no mundo. E trabalhar com a dança no Brasil e no mundo não é fácil, principalmente no Brasil, principalmente no Belo Horizonte, né? E ela carrega uma função muito importante, que é de levar a dança para a comunidade, levar a dança para os centros culturais, levar a dança para todos, né? E até mesmo no FLI isso foi muito evidente. Também parabenizá-la pelo trabalho que ela fez pelo FLI, que ela está desde sexta-feira, a gente está desde de 1 ano atrás, né? Desde quarta-feira, trabalhando dia e noite sem parar para fazer o FLI funcionar,
para dar melhores apresentações para a gente aqui no FLI, para todo mundo. Obrigado, Sueli. Tudo de bom. Eu sou o Ziel Ferreira, trabalho com Libras, com língua de sinais. E eu trabalho desde cedo. E no decorrer do tempo eu costumava traduzir música para os meus amigos surdos. E aí foi o que me apaixonei, assim, senti desejo mesmo para traduzir músicas. Acho isso importante. Acho isso necessário. Nós ouvintes temos um costume muito... a gente já é condicionado, a gente já nasce ouvindo músicas, né? Já nasce condicionado a um estímulo. E na comunidade surda, para os surdos, isso já não é possível em nenhum momento. Em nenhum momento isso acontece, isso aconteceu. Isso está na história, já vem da história dos próprios surdos, que antes eram mortos porque se achava pessoas do demônio, né? Que pessoas não era natural, não era comum, não produzia, ou produzia de uma forma diferente, eram mortos, ou eram esquecidos, né? E aí eu venho trabalhando com isso há algum tempo. Hoje eu sou criador do concurso Intérprete de Libras Musical, que vai rolar no próximo mês. O concurso deu super certo, assim, veio gente do Brasil inteiro participar do concurso, como intérpretes, né? Tentando trazer a música, o movimento, o ritmo, o corpo para dentro da Libras, modificar um pouco, né? E nesse meio caminho eu encontrei a Su, e aí a gente pôde trabalhar juntos, ela me ensinando a dança e eu passando um pouco para o corpo, né, a Libras e tentando requebrar um pouco, né, Su? Mexer um pouco mais. E meu trabalho... Eu vivo falando para ele, solta esse quadril, Zé. Solta esse quadril, movimenta, né? Que a gente costuma só aqui em cima, só no quadrado. E aí foi uma descoberta muito bonita, assim, para mim, que eu estou com um grupo e estou participando desse espetáculo, Tecidos na Pele, é um espetáculo de 4 décadas, quatro performances, danças, né? 4 cenas curtas. Nós podemos apresentar aqui no FLI na sexta-feira. E é isso, e é muito especial, assim. Dentro do teatro também fica legal, porque tem mais luz, a Sueli cuida extremamente do espetáculo. O espetáculo não é só dança, não é só a dança do primeiro ato, mas também tem a luz, a coreografia do Alex Dias. Tem todo um histórico, toda a nuance de uma dança que você vai se imergir dentro assistindo, né? Não é só simplesmente uma dança. Tem muita coisa, muito trabalho em cima, muitas décadas, né, de trabalho em cima dessa cena que vocês assistem por 1 hora ou 40 minutos. É isso. Eu vou passar. Então, gente, para quem chegou depois, eu sempre, eles me devolvem muito o que eu deveria dizer para vocês na fala de cada um. E é assim também que a gente cria. A nossa fala também é uma criação nossa. Então, é assim, eu começo a falar, cada um que fala desperta em mim algo importante de dizer, e aí eles falam, eu falo, aí eu desperto neles alguma coisa, e aí já começa aqui, ó, né, a nossa dança, o movimento que a gente cria. Eu não me apresentei na minha formação, eu não comecei pela dança, eu não fui uma criança que começou dança aos 5 anos. Aos 8 anos de idade, eu comecei estudando piano. Do piano, eu passei para o canto. Do canto, eu fui ser atleta durante 8 anos. Minhas medalhinhas ficam lá para me lembrar da fase atleta. Aí, aos 17 anos, aí eu fui trabalhar com moda. Aos 17 anos, um amigo meu falou para mim, por que você não dança? Eu falei, porque eu não sou cor-de-rosa. Aí ele falou, como assim? Na minha época, a dança clássica era o mais forte. Aí ele falou para mim, mas não existe só essa dança cor-de-rosa. Aí eu fui conhecer o Transforma e depois me formei na Escola do Corpo e em São Paulo, no Teatro Brasileiro de Comédias,
que era da Clarice Bujanra e do Antônio Fagundes, e eu descobri que eu era mais cor-de-rosa do que eu imaginava, entendeu? Eu fui fazer dança clássica e adorei, aí fiz dança contemporânea, fiz jazz, só não fiz sapateado, isso eu deixei para minha filha. Mas dou umas passeadas pelas danças urbanas e descobri que o melhor da vida é ser colorido. Eu não precisava negar o cor-de-rosa, né? Era um preconceito daquilo que eu não conhecia. E, a partir daí, a curiosidade tomou conta de mim, totalmente, diante do da primeira ideia do que seria um preconceito, pré-conceito, conceito de algo que eu não conhecia. E aí, o que eu acho importante é que, nesse momento, eu fui fazer psicologia, me formei em bacharelado e licenciatura em psicologia, me especializei em coreoterapia, que é uma terapia para autistas, onde não conta com a palavra e sim com o movimento, e me especializei em psicomotricidade, trabalhando com crianças que tinham problemas emocionais por problemas motores. Isso tudo junto com a minha formação em dança. Assim que eu formei, eu tive a proposta de ser coordenadora do curso de crianças na Escola do Corpo, chama Corpo Escola de Dança Livre, em Belo Horizonte. Me especializei, criei um método lúdico de estudo de dança para criança, onde o principal seria trabalhar as características individuais de cada criança, respeitando as diferenças corporais, as diferenças em todos os sentidos, para oferecer autonomia e identidade naquele gesto. Esse gesto não vai ser um gesto copiado, é incentivar os alunos a não querer fazer a dança nem do corpo, nem do quasar, nem do Batcheva, fazer a dança de cada um. E assim tem 40 anos que eu trabalho com a formação do ser humano através da dança. A dança, para mim, é uma linguagem, por isso que eu fico tão à vontade em estar aqui. Eu tenho alguns artigos escritos, algumas poesias que eu não publiquei, nem pretendo, acho que tem muita gente melhor que eu para fazer isso, mas a minha poética está no corpo. E é uma pena que a Marcela Rosa e a Marcela Gozzi não estão aqui. A Gozzi está grávida de 6 meses, não pôde vir nessa viagem, e a Rosa teve que ir embora ontem, porque meia hora antes da gente dançar o Passagem, ela perdeu o sogro dela, que era uma pessoa muito importante para ela, e ela retornou de ônibus hoje à noite. Mas está aqui a Marina e o Alex, que não vão me deixar mentir. Vocês viram eles dançando, que são pessoas que são fruto dessa formação. Mesmo que o Alex tenha, como diz ele, passeado em outros lugares, o primeiro ato, como grupo, ele forma os seus bailarinos. Não que eles tenham vindo sem bagagem, mas a linguagem do grupo ela é proporcionada dentro do próprio grupo, com os professores que dão aula, com viagens e encontros como os que nós tivemos aqui. É o contato que nos faz, é essa troca que nos alimenta e faz com que a gente seja quem somos. Tudo que a gente ouviu aqui, tudo que a gente trocou desde o café da manhã até as madrugadas, está inserido no nosso corpo, né? Nosso corpo absorve. E isso é movimento, isso nos movimenta. Nós não vamos sair daqui igual a gente chegou. E é isso que nos importa e isso que está inserido na nossa dança também. Eu acho que, como eu disse no começo, talvez o que eu tenha a dizer não seja necessariamente o que vocês gostariam de saber. Então, eu acho que seria legal, dentro dessa trajetória de 40 anos,
vocês perguntarem algo que vocês gostariam que a gente dissesse sobre o grupo, sobre os espetáculos. Não sei, se vocês se sentirem à vontade para isso, aí a gente passa o microfone para vocês. Bom dia, meu nome é Daniel, eu escrevo, sou escritor e falando de coreografia eu fiquei curioso. Às vezes quando eu escrevo prosa eu estalo a inspiração para a prosa, é uma cena e no caso é bem imagético, não é? Às vezes é uma sensação que me ocorre a partir de uma dada vivência ou uma lembrança e nesse caso não é tão imagético. Eu gostaria de saber o que leva ao desenvolvimento de uma coreografia. É bacana essa sua pergunta, porque é mais ou menos o que você também falou. Não tem uma fórmula, né? Eu costumo falar que coreografia mesmo, na hora que você está construindo a história, tem uma relação logística mesmo. Como que você vai colocar em cena ou organizar as suas ideias. Talvez seja realmente um pouco como a escrita, né? Você tem ideias que estão soltas, que vêm de uma memória, que vêm de alguma percepção, que vêm de algo que você já vem, né, refletindo sobre. E, no nosso caso, a gente vai colocar isso no corpo, no movimento, né? Mas é interessante também colocar aqui que o trabalho do primeiro ato, como o próprio Ziel trouxe, e Su também, ele não se limita à dança enquanto esse movimento estético de dança que já está no imaginário de todo mundo, né? A gente passeia por outras áreas, né? Existe uma transversalidade aí no trabalho do primeiro ato, que a gente vai lá na literatura, na filosofia, nas artes visuais, no cinema, na história em quadrinhos, né? A gente tem um trabalho maravilhoso desenvolvido com um diretor de teatro de bonecos, que é o Isso Aqui Não É Gotham City, que ele é totalmente teatral e envolvido aí nessa linguagem da história em quadrinhos, levada para a cena. Então, ou seja, quando você começa a construir uma coreografia, você começa a botar essas suas ideias, esses seus desejos, numa ordem, que não necessariamente ela é linear, né? Às vezes, um exemplo, quando a gente construiu o Mundo Perfumado, né? A última cena foi a primeira cena criada. A última cena do espetáculo foi onde a gente começou o espetáculo, a trabalhar com ele. Então, ou seja, essa relação do movimento, e o Massu falou muito bem, né? É movimento. Então, coreografia, escrita, né? Eu estou fazendo esse movimento aqui o tempo inteiro, porque ele tem essa relação, né, infinita dessas circularidades, dessas espirais que acontecem. O Passagem ele tem isso, né? O de ontem, ele tem essa relação espacial toda circular, toda espiralada, que veio a partir de uma proposta nossa de ir para a rua e observar qual é o movimento da rua, quais são os encontros que acontecem, né? E a gente começou a perceber que, quando a gente cruza com alguém na rua, você não sabe de onde aquela pessoa veio, aquela pessoa não sabe de onde você veio. Naquele momento vocês se cruzam, pode ter uma troca de olhar ou não, e depois vocês vão embora e também você não sabe para onde aquela pessoa vai, nem para onde o outro, né, e onde você vai. E ela não sabe para onde você vai. Então, esse foi um dos motes do Passagem, e a gente foi trabalhando em cima disso. Então, eu acho que é bem próximo dessa ideia sua da escrita. E tem uma coisa só para complementar, como o Alex diz, a gente nunca quis ter um coreógrafo residente, uma única pessoa propor uma ideia, para que os bailarinos, e para mim também, que dirige os espetáculos, tivéssemos
não só proposta diferente, mas olhares diferentes sobre a mesma realidade, sabe? E isso formou uma bagagem para o grupo. Então, o primeiro espetáculo do grupo chamava Bons Motivos e foi feito em cima de 9 poemas que eu escrevi, e ali eu entendi que, além da estética da dança, como o Alex falou, eu precisava construir uma dramaturgia, eu precisava construir um roteiro e uma ideia que passeasse sobre as cenas, não para que fosse entendido, mas para que fosse sentido. Ontem, uma pessoa me fez uma pergunta que eu achei genial, porque a gente estudou muito para chegar nesse lugar. Ela falou assim, eles são bailarinos espontâneos, né? Eles não são profissionais. Aí eu falei com ela, por quê? Ela falou, porque tudo é tão natural, tão leve, tudo é tão... Eu olhei, eu achei que eu também podia fazer. Eu falei, nossa, nós conseguimos. Que a gente trabalhou 40 anos numa técnica apuradíssima, sabe? Eles podem dar 5 piruetas, se quiser, subir a perna na cabeça, mas esses não são os bailarinos que eu gostaria que vocês vissem. O que a gente quer não é que vocês apreciem a virtuose técnica deles. Isso é para eles, isso é ferramenta. Isso é onde a gente passa para chegar em algum lugar. O que a gente quer é que vocês se identifiquem. Fala assim, nossa, isso mexeu com a minha memória, ou isso me lembrou alguma coisa, ou isso me tocou, eu chorei, eu me emocionei, foi o que eu vi ontem ali no Passagem, para parecer simples, para parecer fácil, para parecer ao alcance de todos, assim como é a literatura. A literatura muito rebuscada me afasta. Eu tenho problema com a academia por causa disso, porque eu acho que eu sou uma pessoa formada com especializações, mas eu acho que a função da academia é absorver a realidade, refletir, pesquisar, construir e devolver para a sociedade, e não ficar ali numa luta de poder para ir subindo de cargo e ficar entre os iguais. Isso nunca me interessou. Então, é isso que me interessa na dança também. Eu quero parecer comum. Eu quero que as pessoas possam dividir conosco o prazer da dança. Então, essa pessoa que me disse isso é uma advogada, uma pessoa que trabalha bem assim no Ministério Público. Eu adorei, porque se essa pessoa se sentiu igual a eles, eu estou felicíssima. Bom dia. Está muito alto. Bom, primeiro eu quero parabenizar, né, todo o grupo pelo espetáculo que eu vi ontem, realmente assim, fascinante, lindíssimo, né, muito, muito bonito mesmo. Mas eu gostaria de fazer 2 perguntas. O Ziel falou da questão do intérprete de Libras, né, para a música, e eu fiquei curioso, porque obviamente eu estou entendendo que o intérprete não da letra, mas da música, da melodia, né? Eu gostaria de entender melhor como que isso funciona, inclusive durante o espetáculo, né, para a plateia, né, para pessoas surdas que estejam na plateia. Eu, pelo menos, não vi isso ainda, né? Pode ser ignorância minha, pode ser falta de experiência minha, mas eu ainda não vi, eu gostaria de entender isso. E a outra questão é sobre a história em quadrinhos. Eu tenho trabalhado com um grupo de cineasta da cidade onde eu moro, que é Divinópolis, a questão da produção de história em quadrinhos para o trabalho com a educação patrimonial. E tenho cada vez mais percebido o potencial da história em quadrinho na formação de crianças e adolescentes. Isso tem me chamado muita atenção. É um trabalho recente, é uma experiência recente, eu tenho feito isso agora. Eu gostaria de saber, essa história em quadrinho, a qual você... Alex, né? A qual você se referiu, ela está impressa? Eu gostaria de
saber se é possível ter acesso, coisas desse tipo, tá bom? Eu vou passar para o Ziel daqui a pouco, mas eu queria explicar que não é ignorância de sua parte, porque ontem não teve o intérprete de Libra nesse espetáculo. Aconteceu o seguinte, na história do... Eu tenho um irmão surdo de nascença. E na história do primeiro ato, foi inédita essa união, esse convite que eu fiz para o Ziel, para fazer intérprete, para ser intérprete de Libras dançando. Ele não fica no cantinho fazendo a movimentação. Ele está dentro da obra, mas não da obra de ontem, da obra de sexta-feira, que a gente apresentou no palco, chamado Tecidos na Pele. Lá, ele tem um solo, que é só dele. Enquanto o Elton e a Marcela preparam a cena para o Elton entrar, ele sola um movimento interpretando as letras das músicas, não a música, porque a música é uma sonoridade. São os momentos de texto e letras de música que existem nos espetáculos, entende? Isso, da maneira como ele fez, é inédito. Eu nunca vi nenhum grupo fazer desse jeito, e nem o primeiro ato fez. Se deve existir, ele vai me dizer. E quanto à história em quadrinhos, o Paulinho Polica, que é um diretor de teatro de bonecos, ele deu aula na escola do primeiro ato durante 10 anos. Deu aulas de um trabalho lúdico de corpo voltado para mímica e teatro de bonecos. Essa proposta foi em 1992 que a gente estreou o Isso Aqui Não É Gotham City, e ele não existe impresso, existe o vídeo. Então, é uma história em quadrinhos dançada. Na época, algumas pessoas, alguns críticos diziam que não era dança. 10 anos depois, nós ganhamos todos os prêmios de dança com o mesmo espetáculo. Demorou 10 anos para ele entender que era dança, porque não era uma dança convencional. Entende? Então, acho que a gente... Não é que a gente queira ser diferente, apenas a gente escolheu um olhar para a dança que ele, como diz o Alex, é aberto para o diálogo com as outras áreas artísticas. Só fechar aqui a coisa do Gotham City, que eu acho que é importante. A história foi construída com a gente, junto com o Paulinho. A gente não pegou uma história em quadrinho que já existe e desenvolveu ela em dança. A gente foi criando as personagens, criando as histórias e desenvolvendo a coreografia. Isso aqui não é Gotham City, ou seja, não é Gotham City. Então, são vários foras da lei, entendeu? Anti-heróis, buscando se dar bem e tentando roubar uma mala que ninguém sabe o que tem dentro daquela mala. Então, todo o espetáculo se passa as personagens tentando resgatar essa mala. E é muito divertido, porque a gente conseguiu misturar a dança sem ter que ter, e o teatro sem ter que ter o texto. A dança, o teatro, quadrinhos, tudo sem ter o texto. E ele me deu uma ideia agora maravilhosa, que a gente pode pensar em escrever a história em quadrinhos do Gotham City, porque ela não existe, então pode ser bem interessante. Achei ótimo o Gotham City. Então, compactuo com tudo que a Su disse. Foi um espetáculo construído. Su, eu também não conheço espetáculo assim. Trabalho na companhia Ciananda, uma cia de dança contemporânea voltada com acessibilidade. Lá todos nós, a gente tem uma poesia, traduzir uma poesia, a poesia eu passo para a dança. Na verdade, junto com os dançarinos, a gente traz esse movimento dos sinais para o corpo, né?
No caso daqui da Sul, no caso do Tecidos na Pele, que a gente apresentou na sexta, é um espetáculo que é a tradução, e além da tradução, existe uma dança, e eu estou no meio dessa dança. Me sinto assim, no meio da dança. A dança está acontecendo na minha frente, eu estou um pouco atrás. Com respeito aos surdos, aos respaldos dos surdos, esses dias atrás me aconteceu uma coisa assim que não tinha me acontecido ainda. É que após o espetáculo, o surdo elogiou muito, e aí ele foi ver alguns sinais que eu tinha feito, alguns movimentos corporais. Aí ele copiou esses movimentos corporais. O homem caindo, né? E depois se transformava em vida. Para mim, uma ontologia do movimento na minha viagem, assim. E aí um outro rapaz, no mesmo dia, um pouco depois, ele veio com o mesmo movimento, fazendo a mesma tradução. O espetáculo passou para ele assim, um movimento. Eu achei aquilo fantástico, assim. Eu falei assim, gente, eu quero fazer de novo. Quero fazer de novo, porque eu não ensino a Libras, eu ensino a Libras, também sou pós-graduado em Libras, trabalho com Libras desde criança. Mas a tradução e o ensino da Libras é uma sensação muito boa, assim. Eu transfiro uma vontade de você conhecer a Libras. Não necessariamente te ensino sinais ou te ensino a dançar, mas eu te ensino a ter uma vontade de aprender um pouco a respeito da Libras. É o que eu tento passar assim, enquanto estou no palco. Transmitir uma sensação. E essa abertura da Sul, de estar, porque até então, meu trabalho sempre foi no cantinho. Sempre foi estar do lado direito do palco, às vezes sem luz, às vezes as pessoas... não tira do palco. Como uma coisa que não deve ser, para uma coisa que está, né, dentro do espetáculo. Eu me sinto que eu estou dentro do espetáculo. Eu me sinto que eu estou dentro do grupo, e se o meu movimento for errado, eu tenho uma responsabilidade sobre. Eu atrapalho a dança dos meninos. Se eu estiver demais, eu atrapalho a dança dos meninos. Se eu estiver de menos, eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo tudo, né, que acontece em cena. É uma tradução com a dança. Ele não está ali do lado para traduzir os textos que são ditos e nem as letras das músicas. Ele está entre nós e a tradução dele faz parte da dramaturgia da obra. É diferente. As pessoas vêm para mim me perguntando se eu aprendi a Libras depois da dança. Aí que sucesso, gente! eu acho maravilhoso. Porque a gente é o seguinte, na Libras existe um quadrado. Isso aqui é um espaço visual. Eu tenho que sinalizar dentro do espaço visual. Há algum tempo atrás, se eu saísse desse espaço, isso é guerra contra a língua, que você está violando uma língua. E hoje já não. Hoje a língua... A gente tem a lei da Libras de 2002, né? 2002 para cá tivemos a lei da Libras. A lei da língua de sinais que te ensina... Em 2005 a gente passou a ensinar na escola, aos cursos de graduação em pós, né? E em 2015 nós tivemos a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que traz essa perspectiva para dentro de todos os espaços, sempre. A gente está aqui no FLI, a gente sempre vê o intérprete lá no fundo. Também são informação e tal. E como eu trabalho com isso já vem há muito tempo, aí eu busco, além dos sinais, eu busco o ritmo, o tempo da letra, o tempo, o ritmo, o movimento mais encaixado. Também na estrutura da língua de sinais, eu trago muito os classificadores. Os classificadores, o que classifica? Um homem vai devagar, ou um homem, ele vai devagar. Não é um homem vai devagar. E aí eu trago esse estudo que eu tenho dos anos e trago os classificadores para dentro da dança, para dentro da música, que aí fica uma coisa mais rítmica, né? Mais dançada. Mais corporal, né? Mais corporal, o movimento fica mais belo, né?
é uma pesquisa assim de anos, né? Você quer fazer uma pergunta? Bom dia. Bom dia. É um prazer aqui ouvir vocês. Eu sou coreógrafa, produtora cultural e hoje eu presido uma ONG de arte e cultura chamada Movarte. E eu falo que eu sou o museu da dança aqui de Araxá, que eu tive de largar a dança porque eu tive de construir novos caminhos, né? E quando eu leio ali 4 décadas de história e construção artística, mas na verdade a gente constrói e desconstrói, né? A gente está sempre construindo, né? E eu também trabalho pessoas com deficiência na dança. A gente tem um grupo de cadeirantes. Nós fomos pioneiros, né, aqui na região de Minas, na dança artística em cadeira de rodas em alto rendimento. Hoje eu sou vice-presidente da Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas. E a gente também insere Libras no nosso contexto, né? Só que é muito diferente quando você fala em município e metrópole, né? O interior é muito mais complicado, mais difícil para você dar essa continuidade. E as pessoas com deficiência, elas precisam de ter essa inclusão, né? E como é gostoso ouvir o processo coreográfico e os bastidores, porque é isso que ainda me conduz a continuar na arte, não diretamente, indiretamente, só coreografando. E esse contexto de permitir acessibilidade surge de uma maneira muito linda, né? No primeiro ato é gostoso de ver, né? Mas como que é esse processo de construção eterna, né, Sueli? Porque está sempre chegando pessoas novas para você e você está sempre construindo novamente. E quando a gente consegue criar realmente um elenco, sempre sai um ou outro e você vai de novo. E aonde você consegue essa força até hoje, né? Eu tenho uma força até hoje que ainda me conduz a continuar, mas você sempre no mesmo nível, né? E no mesmo contexto, e sempre se superando, e a gente está sempre olhando as inovações que você traz. Então, essa é a minha pergunta, e também parabenizar todo o elenco, todo o trabalho de vocês. Muito obrigada. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu sou uma pessoa, eu me sinto uma pessoa intensa e apaixonada. Então, assim, quando eu mergulho, acho que eu, como signo, eu sou água, eu vou até no fundo do poço mesmo. E eu acredito muito, assim, eu acredito muito na potência das pessoas. E eu tive o privilégio de ter pessoas muito importantes na minha trajetória. Eu trabalhei com Aderbal Freire Filho, que para mim é meu grande mestre. Trabalhei com Luiz Melo, que estou falando das pessoas da dramaturgia, mas na dança eu tive uma mestra, Bettina Belomo, Dudu de Herman, Jairo Sete, Luísa Rieta, Denise Namura, Mihael Bogdan, Wagner Moreira, João Paulo Gross, Maria Alice Pope, pessoas assim do Brasil e de fora do Brasil, que me mostraram que existem muitas potências de dança. A Rose Acras veio, é uma paulista que mora na Holanda há muitos anos e trabalhou com o método Bod Mind Center e transformou esse método para a dança. E ela trabalhou 8 anos conosco. E isso foi muito importante, porque me fez perceber a dança e o movimento como algo de dentro para fora, muito orgânico. E eu acho que a escola me trouxe isso. Quando eu crio um método de dança lúdico para crianças, ali, como a Marina falou, eu estou formando possibilidades. As crianças começam a improvisar no primeiro ato com 3 anos de idade. Elas em si um improviso. Não é a gente que ensina isso para elas, não. A gente só dá espaço para que elas façam isso. Então, isso vai fazendo na cabeça dessa criança uma dança com autonomia e identidade. É igual a leitura
para uma criança. Eu não fui... a leitura chegou para mim mais tarde. Essa história do meu irmão ser surdo, eu fui muito intérprete muito tempo, sabe? Então, as artes tomaram conta, o canto, a dança, essa outra área. E quando a leitura chegou, eu me apaixonei. Então, nós temos trabalhos sobre Guimarães Rosa, sobre Nelson Rodrigues, Hilda Hilst, Baudelaire, e tantos. Drummond. E aí, o que acontece? Nesse caldeirão de informações, eu vou percebendo, eu tenho uma facilidade muito grande, que eu tenho muito cuidado com ela, que é o meu olhar. O olhar, essa leitura corporal, às vezes é até difícil para mim, porque eu vejo até o que eu não quero. Mas eu bato o olho numa pessoa que dança, eu sei se ele é um bailarino ou um artista. Me interessa o artista, sabe? Sem diminuir as qualidades de um bailarino. Mas eu quero o artista, aquele que é capaz de se inquietar, de enlouquecer, de ser assim, ó. É difícil gerir pessoas assim, mas eu prefiro as pessoas assim do que as assim. Entendeu? Porque esse lugar eu tenho dentro de mim também. Então, o que me dá força para continuar, não sei se eu estou respondendo sua pergunta ou se eu estou divagando, o que me dá força para continuar é saber que sempre vão existir pessoas que comungam dessa maneira de dançar do primeiro ato, como eu disse, ter muita técnica a serviço do simples, do delicado, do leve, que eu acho que é o que o mundo está precisando. Não me interessa fazer um trabalho onde a faca vai enfiar no peito. Isso já está acontecendo aí, eu não preciso repetir isso. Eu prefiro comungar com a Juliana e o Jamil para falar de amor, eu prefiro comungar com o Jefferson Tenório e com a Eliana Alves Cruz, que me traz uma visão, como ele falou, meu livro não é sobre o preconceito, meu livro é uma arte, é sobre a arte. Se o preconceito está incluído, mas ali é arte, e isso me interessa a arte. Então, quando a Tainá, que tem 2 meses que entrou, procurou uma amiga carioca, falou que o desejo dela era dançar no primeiro ato, esse desejo me interessa. O que adianta eu achar uma pessoa muito bacana, um artista, mas que ela não morre de desejo de estar no primeiro ato? Nós fomos patrocinados 15 anos de uma forma que a gente pôde ter muitas coisas, perdemos o patrocínio, trabalhamos anos sem patrocínio, cada um vai dar sua aula, aí o patrocínio vem, o patrocínio vai, o patrocínio vem, o patrocínio vai, e a gente, continua dançando. E o Elton colocou ali, eu fui convidada por um bailarino que era do grupo para dirigir um trabalho deles numa cidade próxima a Belo Horizonte. E o Elton fazia parte desse trabalho. E a gente começou a dialogar. Quando a gente começou a dialogar, eu falei, opa, aqui tem. Sabe? É uma intuição. Eu acho que é um feeling. É algo que eu não sou capaz de descrever assim, só racionalmente. E aí eu me apaixono por eles de forma assim, perdida. Cuido, fico assim, isso que o Ziel falou, que eu estou aqui. Eu não estou cuidando do Fliarachá. O Fliarachá tem uma equipe maravilhosa. Quem sou eu? Eu estou cuidando do primeiro ato dentro do Fliarachá. Sabe? Acho que se eu te respondi, tá bom. Su, eu queria ouvir sua experiência com o Aderbal, a Clarice, o Antônio, e como vocês escolhem as temáticas das danças para os espetáculos? Tem algum estudo antes? Como que é feito? Elas vêm muito espontaneamente, não só de mim. As temáticas vêm deles,
Por exemplo, nós trabalhamos anos partindo da dramaturgia para o movimento, da ideia, do conceito para o movimento. Aí o Alex, em algum momento, eu perguntei qual dos bailarinos gostaria de começar a carreira de coreógrafo e por que lado, né? Como? E ele falou, eu quero, só que eu quero inverter a ordem. Eu quero partir do movimento para a dramaturgia. Então, nesse primeiro momento, ele falou, me interessa a pesquisa. Ele sempre foi muito bom de trilha e de pesquisa. Então, ele falou, eu quero começar pela pesquisa corporal. Aí ele falou, mas eu não quero encenar. Falei, ótimo. Você faz a pesquisa, desenvolve o movimento e eu enceno. Claro que não é divididinho assim. Claro que não. Isso aí vai misturando tudo. Um fala uma coisa, outro fala outra, e vai indo. E já no Passagem, não. No Passagem, eu falei, bom, aí teve o Instabilidade, que foi um trabalho que também nós fizemos juntos. Primeiro o Mundo Perfumado, depois o Instabilidade. Quando chegou o Passagem, eu quase não dei palpite mais. Aí eu só fiquei de fora pedindo, igual ontem, desesperada, quando eles vão abrindo, que eu fico, fecha, fecha, fecha. E o meu objetivo é ser fiel à ideia dele. Eu tenho que... Hoje eu peço, fecha, fecha, fecha. Ele fez, ele dança, mas eu que peço para fechar. Porque se ele me entregou, eu vou cuidar para que o trabalho dele permaneça impecável. Aí, esse olhar é o olhar da encenação. Agora, a minha experiência, eu trabalho muito dando oficinas para atores, músicos, bailarinos, pessoas, gente, como eu dei aqui. A minha experiência no teatro, ela surge da infância, de uma criança exibida que gostava de dançar frevo. Não sou de Pernambuco, não sei de onde que eu tirei esse frevo, e era uma coisa muito espontânea de criança. E as histórias, eu tive uma família contadora de histórias. A minha avó, assim, minha bisavó saía de Uberlândia de charrete para vir para Araxá, para frequentar a Dona Beija. Então, assim, tem umas histórias que ficaram muito na minha cabeça. Meu pai, nascido em Goiás, criado em Minas, famílias imensas. Eu sempre gostei muito de escutar aquelas histórias. Eu me identifiquei muito com muitos autores aqui. A história me interessa. A matéria que eu mais gostava na escola era português e história. Eu adoro romance histórico. Eu adoro série histórica. Então, a história, eu acho que cada ser humano é um universo a desvendar. Então, as histórias me interessam muito. E aí eu fui buscar os dramaturgos. Eu sou casada com um músico que é muito bem relacionado no Rio de Janeiro. Ele é sergipano, mas foi criado no Rio. E ele namorou uma atriz do Aderbal. E esses atores passaram... A gente era amigo antes de se tornar parceiro. Esses atores passaram a ser nosso ambiente. E eu acho que a dramaturgia é a vida. Então, eu fui procurando atores e dramaturgos e escritores que me alimentassem. Só para complementar um pouquinho, ela não falou do trabalho dela como coreógrafa, né? Mas existe isso também, né? Ela também é coreógrafa. Né? Então, a gente tem trabalhos onde não teve ninguém mediano, porque tem uma questão que é o seguinte, sua diretora do grupo, isso que ela falou, né? A função dela é ser fiel ao trabalho do coreógrafo, não só o meu. Né? Eu não sou o único coreógrafo do grupo. Só que, como diretora, ela também é coreógrafa e ela também é bailarina.
né? A gente criou trabalhos onde não tinha essa pessoa mediadora, né? Esse coreógrafo que ficava ali entre os bailarinos e direção. Né? A gente tem Geraldas e Avencas, que é a direção e coreografia dela e nossa, porque o grupo trabalha com colaboração. Então, nós criamos também, sob direção dela, ela também cria o Três Luas, que foi em cima da Hilda Hilst, né? E do CD do Zé Cabaleiro, das canções que o Zé Cabaleiro compôs para os poemas da Hilda. Então, que tem a ver um pouco com a sua pergunta lá no início. Então, não tem uma fórmula. Né? A gente começou escrevendo cartas. Ela pediu a gente para escrever cartas no Três Luas. Né? Então, a partir daquelas cartas, nós fomos desenvolvendo o trabalho. Né? Então, ou seja, tem esse lugar que é importante. Na época do Mundo Perfumado, sim, eu pedi para a gente fazer essa inversão para ver como que o movimento poderia gerar uma dramaturgia. Porque, para mim, tudo é movimento, vida é movimento. Né? A gente interage no mundo através do movimento. Então, não tem jeito. Né? Estamos todos aqui movimentando de alguma forma. Né? Pensamento também é movimento. Então, como que esse movimento poderia gerar uma dramaturgia? Né? E aí isso foi indo, vai sendo construído. Né? Então, só queria levantar que ela também é coreógrafa do grupo. O que aconteceu foi o seguinte, o Zé Cabaleiro o Lula, meu marido, foi abrir um show com o Zé Cabaleiro, não me lembro se no Rio, em algum lugar, e que já foram, eles têm uma parceria. E o Zeca esteve em Belo Horizonte, na nossa casa, e me apresentou o CD Ode Descontínua e Remota de Ariana para Dionísio, que eram 12 poemas da Hilda Hilst musicados pelo Zé Cabaleiro. E a Hilda pediu ao Zé, que ela ainda era viva, que esses poemas fossem cantados por mulheres. E o Zeca me apresentou o CD, ainda não tinha sido lançado, veio me dizer que ele ia lançar, e eu falei com ele, pelo amor de Deus, segure isso aí, porque eu que quero fazer isso. Na época, nós não tínhamos condições financeiras de fazer. O Zeca esperou quase 8 anos com o CD guardado, sou muito grata a ele, até a gente conseguir um apoio para fazer. E eram cartas que a Hilda escreveu para o único homem que ela não conseguiu conquistar na vida dela, porque ela era uma mulher muito sedutora. E essas cartas, elas têm um lirismo que não tinha o que inventar. E eu não podia repetir aquilo que ela tinha feito. Aí eu pedi aos bailarinos que cada um deles escrevesse uma carta para alguém que foi importante para eles, onde eles dissessem tudo que eles gostariam de dizer e não tinham dito, e tudo que eles tinham dito e gostariam de ter não dito. E a partir dessas cartas de cada um, a gente foi criando um movimento e criando as cenas. Porque a carta da Hilda ela já tinha escrito. Essa era dela. Já estava inserida na letra da música. Eu não queria repetir isso. Eu queria partir deles. Eles são a minha motivação. Cada um deles é um poço de criação. Porque cada um deles tem o olho assim, olha. Eles olham assim, eles são atentos a tudo. Alguma coisa que eu estou vendo e eles não estão, eu passo para eles, e muitas coisas que eles estão vendo e eu possa não estar vendo, eles passam para mim, às vezes sem nenhuma palavra. Às vezes com um gesto, com uma atitude, com uma generosidade, com, sei lá, com amor mesmo. Então, acho que, para mim, eu não sou uma companhia, detesto ser chamada de companhia, porque a companhia ela tem um formato do diretor, é outra coisa, as companhias estatais,
E graças a Deus que elas existem, porque muito bailarino tem trabalho através disso. Mas nós somos um grupo de pessoas que escolheram estar juntas para descobrir coisas na dança. Esse é o lugar que me interessa, tanto na escola, na formação, quanto no grupo. E eu não falei do projeto artístico, social. Eu fiquei 22 anos no Grupo Estadual Dona Augusta, lá na favela da Barragem de Santa Lúcia, Morro do Papagaio, desenvolvendo dança com crianças da rede pública. E agora, há 12 anos, num bairro da periferia de Belo Horizonte, são 85 crianças que a gente atende através da dança, transformando ali o olhar, a família, o jeito de existir no mundo. Acho que é isso. Oi. Bom, queria primeiro agradecer, porque foi muito legal os espetáculos esses 2 dias, muito lindo. E eu queria perguntar como que acontece na dinâmica do grupo a tradução, se é que dá para usar essa palavra, se vocês, né, reconhecem como tradução, entre, por exemplo, no caso das cartas, né, uma forma de expressão escrita, ou no caso das obras literárias, e como que isso é traduzido para vocabulário de movimento, posição no espaço de performance, né, esse tipo de coisa. E em que medida também essa linguagem de dança do grupo, ela é construída, contaminada, etc., por outros sistemas de linguagem, como que aconteceu isso também no desenvolvimento ao longo da história do grupo, que é tão extensa, né? Obrigado. Alex, fala um pouquinho sobre as cartas. Tem uma coisa que é o que a Su começou a colocar, que tem a ver com a sua pergunta, que independente do estímulo que a gente esteja trabalhando ali naquele momento para aquele espetáculo, tema ou qualquer coisa, a ideia é como que esse tema é visto por você na sua história, no caso por nós, na nossa história, né? Então, vou fazer uma digressão aqui. Quando a gente fez Drummond, né, o Sem Lugar, a gente leu o próprio Beijo, a gente leu Carlos Drummond de Andrade, a gente leu Nelson Rodrigues, mas a gente não representou a poesia ou as peças do Nelson. A gente foi buscar o que aquilo que a gente estava lendo reverberava na nossa vida, na nossa história, e como que isso era transformado em movimento. A nossa história a partir daquela interferência, né, e daquela reflexão ali entre nós e a literatura, ou a poesia, ou o cinema, ou o próprio movimento, como foi o Mundo Perfumado. Né, como que cada um buscou na sua própria história, no seu próprio sentimento, nas suas emoções, algo que pudesse ser transformado em movimento, ou transformado em cena, ou transformado em expressão. Tá? Então, no caso das cartas, a gente escreveu, a gente ouviu as músicas, é claro, leu os poemas da Hilda, mas a gente escreveu, como a Su pediu, né, E aí, eu acho que só eu estou aqui, né, do elenco original, do Três Luas. E Três Luas é o nome do espetáculo, que vem a partir de um dos poemas. E a partir daquilo que eu escrevi, eu não fiz uma representação também do que eu escrevi. Eu deixei aquilo que saiu de mim para alguém. Como que eu, então, poderia falar aquilo através do meu movimento? Né? É um trabalho árduo ali, de você ficar, talvez, dias em cima de uma frase, em cima de uma estrofe, em cima de uma ideia. Né? E você vai elaborando. E isso vai... Quando você puxa o fio, não tem jeito. A coisa é como, às vezes, cai inteira e você constrói o solo inteiro. No meu caso, foi um solo.
né, inteiro. Né, assim, e a gente não está isolado, né? Mesmo num processo de trabalho, onde você tem ali um tema, você tem um caminho a seguir, você é acionado por outras coisas da sua própria vida, né, que interferem naquele momento. Né? Então, eu vejo como um caminho, como uma trajetória mesmo. E nesse momento da criação, ela é improvisada. Né? Ela tem esse lugar que você não sabe, você vai tateando, você não sabe muito bem onde você vai chegar. Até que a coisa surge. E aí é interessante, é importante o olhar, né, da Sueli como diretora, ou do próprio coreógrafo que esteja trabalhando com a gente, ou no meu, quando eu estou trabalhando com, né, com algum bailarino, de falar, ok, esse caminho aqui tem a ver com o que a gente está querendo. Esse aqui já está desviando aqui para algum outro lugar. Aí você retoma a rédea de novo da história, porque a gente vai, né, gente? Quando você entra num processo de criação, você vai embora. Então, é um pouco isso, assim, essa transformação, né, ela parte de cada um. Né? Mesmo num trabalho de movimento, o Mundo Perfumado, ele foi trabalhado a partir do movimento, a partir da relação com o esqueleto. Né? A gente foi investigar como que a gente poderia expor o esqueleto. Algo que é muito íntimo. Como que eu poderia dançar com o meu esqueleto? Com minhas articulações? Como que elas poderiam aparecer no espaço? Não só a minha musculatura, mas como que isso saía, aí de novo, né? Como que eu traduziria e como que eu faria essa passagem, né? Essa travessia. Eu gosto dessa palavra também. Como você faz essa travessia aí de uma coisa para outra. E nesse lugar, enfim, não sei se eu te respondi aí. Em termos de linguagem do grupo, todos eles, mesmo que fazendo, construindo no corpo deles um desenho coreográfico que outra pessoa criou, eles estão criando, porque eles vão fazer de um jeito próprio. Então, em termos de linguagem, me interessa o que cada um é capaz de apreender, apreender no movimento, algo que seja próprio, que dialogue com a sua bagagem artística e de vida. O que é essencial para dizer. E veja bem, eu falei uma coisa aqui que é muito perigosa de eu dizer. Que me interessa o artista e não o bailarino, não estou negando o bailarino. Porque depois que eles constroem o leve, o simples, eu fico pedindo o sofisticado e o elaborado. Porque eu não estou negando toda a capacidade deles, mas eu não quero que fique na vaidade da demonstração do que eles são capazes de fazer. Mas tudo que eles são capazes de fazer tem que estar a serviço do conteúdo, da ideia, de algo, de uma sensação que o movimento vai passar, sabe? Então, tanto Tainá, Marina, Elton, Robert, tiveram que pegar, em uma semana, a bailarina grávida que voltou de Tiradentes vomitando até chegar em Belo Horizonte, domingo passado, e nós sabíamos que nós tínhamos que vir para cá quarta-feira. Isso foi domingo, a gente voltou de Tiradentes. Eu telefonei e falei, Tainá, você consegue pegar isso, Marina aquilo, o outro isso, o outro aquilo, e a gente foi se virando. Quarta-feira a gente estava aqui com o espetáculo pronto, com toda a substituição feita. E eu falei para a Marina, lá em Barbacena, você não é a Goze. Você é outra pessoa. Então, a sua sensualidade é outra, o seu universo é outro, e eu quero a sua. Não, eles se baseiam naquele para trazer, mas não é o mesmo. O Elton, no movimento do Dalton, no solo do Tecidos na Pele, começou com o dele, ele é fiel ao que o colega dele construiu, mas é outra coisa. Então, eu acho que em termos de linguagem,
o que diversifica no grupo é eu contar com essa bagagem e essa experiência de vida de cada um. Porque teve um crítico de dança na década de 90, 2000, não me lembro, que escreveu assim: no primeiro ato tem sempre os mais altos, os mais baixos, os mais cheios, os mais finos, os mais técnicos. Eu repito isso para o resto da minha vida, que era tudo. Olha para o Brasil, quem somos? Né? Nós, graças a Deus, nós somos diversos. Eu não queria um elenco todo, sabe, no modelo do bailarino europeu. Alto, magro, membros. O que a gente vai fazer com a nossa bunda? Né? Nossos glúteos. E uma pessoa reparou isso com a Marcela, que é mais redonda, com a outra. Nossa, vocês são tão diferentes. Que bom. Sabe, eu acho que o diverso para nós está em tudo. Não é só no corpo, é o diverso nas idades, no que fazem, nas escolhas de vida, no modo de viver, desde que seja apaixonado pelo que faz. Para mim, eu não faço audição, porque eu não consigo ver quem é apaixonado pelo que faz numa aula. E assim, em termos de linguagem também, ela fez a minha audição, minha oficina, e ela viu eu falar muito de pausa, de repetição, porque às vezes o movimento pode estar aqui só na palma da sua mão, mas ele pode querer dizer alguma coisa. Gente, nós temos os livros aqui dos 20 anos e dos 30 anos do primeiro ato, dos 40 a gente ainda não conseguiu fazer, para quem se interessar. E o Patrick já veio me falar que eu tenho o quê? Ah, tá. Então, tem tempinho ainda. Quem quiser perguntar mais. A gente respondeu? Tem uma coisa que eu queria só complementar, que a Su coloca, que eu posso continuar dançando com 57 anos de idade. Né? Porque às vezes a gente chega num lugar na dança onde aos 30 você já está velho. Se você tem esse olhar tão fechado assim para o que é dança, né? E aqui, você tem quantos, Fofo? 26 anos. Ela tem 26, eu tenho 57. E a gente divide o palco. Né? A Marina tem 23, ganhou. Ganhou. Né? A gente teve gente mais nova, né? Lucas entrou com 21, desde os 16 ele estava ali na borda, né? Que era um outro bailarino que hoje está na França. Então, ou seja, esse lugar, dentro do grupo Primeiro Ato, é muito importante e é algo que a gente valoriza. Né? A Su falou isso no início, mas... E claro, me dá a possibilidade, aos 57 anos também, de determinadas coisas. Eu tenho condropatia patelar nos 2 joelhos, então tem determinadas coisas que eu não dou conta de fazer. Mas como que eu posso lidar com isso? Sem prejudicar o espetáculo, né? E continuar fazendo o que eu escolhi fazer na minha vida. Né? O Ziel falou que se ele fizer alguma coisa, ele pode atrapalhar a gente. Mas não é isso. Porque ele está dentro do espetáculo, ele faz parte do espetáculo. Porque se a gente fizer alguma coisa também que pode atrapalhar ele. Né? Então, ou seja, ele não está fora do espetáculo, ele faz parte daquele espetáculo. Como todos nós, ele é do grupo, não tem jeito. Né? Então, a gente está sempre se renovando. Eu acho que isso é um pouco que ela faz a gente fazer, entende? Por isso a gente está há 40 anos, porque a gente se renova sempre. Mesmo que esteja com o mesmo elenco há muito tempo. Porque o tempo, né, gente? A gente vai passando, a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando. Então, essas mudanças, elas têm que fazer parte do grupo. Né? E isso faz parte da linguagem também, né, do primeiro ato. Bom, enfim. Eu danço aos 69, feliz da vida. E não vou parar enquanto eu estiver viva. Não vou dançar
o Três Luas eu dancei junto com eles. Tem uma cena que é minha e eu tive a honra do Zeca regravar a música da Ailda com a Bethânia. Ele falou, não, todo mundo vai dançar as cantoras, mas se você vai dançar só um poema, eu vou cantar. E aí ele regravou, cantou para eu dançar. Eu fiz uma performance aqui, quarta-feira ou quinta, amor? Quarta, com o Marquinho, e é isso, cada um tem a sua dança. A sua dança. Por que uma criança de 5 anos pode dançar e eu e o Alex não podemos dançar mais? Não existe isso, sabe? Tem rodou na internet aí, né? Uma criança, sim, também. Uma senhora de 105 anos que dança com as mãos sentadas numa cadeira, você já viu? Que é lindo, belíssimo aquilo. A Pina Bausch dançou até morrer. A dança é uma linguagem, uma manifestação poética do corpo. Enquanto tiver poesia dentro de mim, eu estarei dançando. E a minha função é incentivar a poesia que existe dentro de cada um deles. E dentro de cada um de vocês que assistem. Sabe? Que a nossa poética acorde a de vocês. Como eu disse em Barbacena, meu compromisso é que, através da troca da nossa poética, eu possa contribuir para um mundo melhor para crianças que estão começando hoje. Pelo menos melhor do que o que está aí agora. Então, eu acho que, de acordo com a sua pergunta, como é que a gente faz para permanecer e renovar? Eu acho isso muito importante, porque a Marcela Rosa foi cobrada, porque hoje uma pessoa não pode ficar num lugar muito tempo, porque fala que é porque ela não está querendo, sei lá, nem sei o que fala. A Marcela Rosa, ela está comigo há 35 anos e ela se renova, tanto quanto qualquer um de nós, dentro do mesmo espaço. Ela não é a mesma dentro do mesmo lugar. Tem muita gente trocando de lugar e sendo o mesmo em vários lugares. Então, acho que essa é um pouco essa diferença. A nossa intenção é que a gente... Como é que eu faço para me renovar e dar continuidade? Vivendo, estando viva todo dia, não sendo a mesma. Né? Quando perguntaram para o Dustin Hoffman como ele fazia para ser um ator casado com uma atriz e ter, sei lá, 20 e tantos anos de convivência. E a resposta dele foi: experimente chegar até o dia seguinte. Eu faço isso não só na minha relação, mas eu experimento chegar até o dia seguinte na minha vida. Eu faço a prática da presença para eu ter meus canais abertos. Porque aí eu vou estar sintonizado com o mundo que me rodeia, sem perder minha essência. Esse é meu exercício diário. Sueli, quantos espetáculos tem o grupo no total dos 40 anos? 24. Bem diversos. São 4 de rua e 20 de palco, sendo que alguns de palco frequentemente vão para a rua. Se a gente tiver um espaço adequado, né? E nos interessa a interferência das pessoas, dos lugares, dos cachorros, dos bêbados, de tudo. Tem tudo um pouco, já aconteceu. Eu acho que é isso, gente. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Os meninos aqui. Muito obrigada pela presença, pela escuta, por terem estado aqui num domingo de manhã, depois dessa semana tão intensa,
de tantas coisas lindas que aconteceram, ainda estão acontecendo, ainda não acabou. A gente vai agora, depois do almoço, a gente retorna, mas saindo daqui alimentado por tudo, por todos. Agradeço ao Afonso, ao FLI, a todas as pessoas que fizeram o FLI com as suas presenças também, além da organização, né? A esses autores fundamentais para que a gente possa saber o que está acontecendo com cada um, para que a gente possa ser muitos através da obra deles e que reflita na nossa. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado.